Olá, pessoas! E aí, eu sou a professora Joyce e vamos continuar o nosso assunto de química, separação de mistura, tá? E hoje nós vamos falar sobre separação de misturas homogêneas, tá? O que é mistura homogênea, gente? Aquela que só tem uma fase, tá? E o nosso primeiro método aí vai ser a evaporação, tá? Lembrando que evaporação também é o nome de uma mudança de fase, lembra disso? Mudança de estado, do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, evaporação, além de ser o nome de uma mudança de estado, também é o nome de um processo de separação de mistura, que separa misturas homogêneas formada por um sólido dissolvido em um líquido, tá? Sólido líquido. E baseia-se na diferença de ponto de ebulição. E usa-se uma fonte de calor. Nesse caso aí do nosso exemplo é o sol, mas pode ser uma chama de um fogão, uma chapa quente ou qualquer outra coisa quente aí, tá bom? E vamos lá, né? Imagine o seguinte, a gente tem um recipiente que tem aí, dentro desse recipiente, água e sal, tá? Água do mar, né? Ou água com sal dissolvido aí. E aí, na presença de uma fonte de calor, a substância de menor ponto de ebulição vai evaporar, vai sumir aí do mapa, e a substância de maior ponto de ebulição, ela não vai evaporar, o sal não evapora, e aí ele fica aí. Dessa forma a gente separa, tá? E a gente fica só com o sal e perde-se a água, né? A água evapora, né? Vai para a atmosfera, tá? Professor, mas é útil? É, gente, quando a gente quer obter o sal, sim, tá? Esse processo ruim é que a gente perde água. Faz de conta que a gente queria água, né? Pois é, evaporou, não tem água mais, né? E aí, esse processo é usado no dia a dia aí para obtenção do sal. É aquele que vai lá para a sua cozinha, né? Ele é obtido da água do mar. A água do mar é direcionada para umas piscinonas bem rasas aí, ó. Tá vendo aí o cara rapando aí? E aí espera evaporar a água, né? E concentra o sal. E depois esse sal que tá aí, ó, nessa torre de sal aí, ele é lavado, retira as impurezas e depois empacotado e levado para nossa casa, tá bom? Então, é com esse método que a gente obtém um sal que está na sua cozinha, com certeza. Beleza? Vamos para o próximo método. Pessoal, antes de ir para o próximo método separa o mesmo tipo de mistura, tá? Água e sal também. Só que lembra que na evaporação a gente perde a substância de menor ponto de ebulição, no caso a água, ela evapora. Pois é, no próximo método a gente vai aproveitar essa substância aqui, a gente não vai perder ela, tá? Vamos lá para o nosso próximo método, que é a destilação simples, tá? Antes de explicar a destilação, eu quero que você saiba o nome das vidrarias usadas na destilação simples. Tem que saber, professora? Tem. Aqui, ó, embaixo, parecido com uma chama de fogão, só que ela é direcionada, né, mais na vertical. A gente tem um bico de Bunsen, tá? Bunsen foi o cara que inventou o fogão também, né? Mas tem uma chaminha de fogão, é tipo um maçarico, sabe? Aqui a gente tem um balão de destilação, parece um balão, né? Quando você sopra um balão não fica aquela coisa redonda? Pois é, isso é um balão de destilação. Balão de destilação, justo, né? Destilação, usado na destilação, é. Pessoal, aqui em cima eu não coloquei o nome, mas a gente tem um termômetro, tá? E aqui, ó, um condensador. O condensador talvez seja a parte mais interessante aí, gente. O que é? O condensador, ele é dois tubos, um interno e um tubo externo, tá? Esse tubo externo aí, ó, é por onde vai circular água, tá? E não entra em contato a parte externa aqui, ó, são dois tubos. Ela não entra em contato com a parte interna, tá? Ela só banha o tubo interno. E por último aí, a gente tem o Erlenmeyer, tá? Então, tem que saber o nome das vidrarias, teacher? Tem sim. Vamos compreender agora o processo do termômetro, vamos compreender agora o processo da destilação simples, tá? E aí, vamos lá, imagine que você tem aqui dentro do balão uma mistura de quem? Água e sal, tá? E aí, preste atenção, muita atenção nesses valores aqui, ó. A água, ela tem ponto de ebulição em torno de 100 graus Celsius, tá? E o sal, gente, presta atenção, ele tem ponto de ebulição em torno de 1403 graus Celsius. Professora, o que é isso? Gente, ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa para o estado gasoso. Então, se eu atingir 100 graus Celsius, a água passa para o estado gasoso.
O sal, para evaporar, passar para o estado gasoso, para vaporizar, perdão, ele tem que atingir uma temperatura de 1413 graus Celsius. Nossa, é muito, muito, muito mesmo, tá? Mas vamos lá, eu tenho essa mistura aí dentro do balão, tá? A água e sal tá aí dentro do balão, ok? E aí eu começo a aquecer, né? Vou aquecer a mistura. E aí, quando eu começo a aquecer, que chega a 100 graus Celsius, ou próximo de 100 graus Celsius, o negócio começa a ferver. E aí, a substância de menor ponto de ebulição, quem é ela? A substância de menor ponto de ebulição, vou até destacar aqui, ó. A substância de menor ponto de ebulição, no nosso exemplo aí, ó, é a água, tá? Ela vai virar gás, ela vai vaporizar. Vai subir o vaporzinho de água aqui pelo tubo e vai chegar lá no condensador, tá? Agora presta atenção no condensador, gente. Aqui dentro do balão está quente, porque ele está sendo aquecido, tá? Agora aqui no condensador, pessoal, como o condensador está sendo banhado por água da torneira, a água da torneira deve geralmente vir em torno de 20, 25 graus Celsius, temperatura ambiente, no máximo 25 graus Celsius. Então aqui está frio, tá? Tá bem mais frio do que o balão. Então o vapor, quando ele encontra uma superfície fria, o que vai acontecer? Ele vai formar as gotículas, vai condensar, né? Lembra que é condensar? Passar do estado gasoso, para o estado líquido. E aí vai juntando as gotículas aí no tubo interno, e aí esse líquido vai escorrer e cair lá dentro do Erlenmeyer. Pronto. E aí a substância de menor ponto de ebulição, que é a água, ao final do processo, a água vai estar aqui. E se a gente deixar o processo prosseguir, quem que vai ficar aqui no balão? Somente o sal. Pronto, separei as duas substâncias, né? No balão aí, ao final do processo vai ter sal e aqui no Erlenmeyer, ao final do processo vai ter água. Beleza? Então, de novo, o que eu tenho que saber? Se eu pedisse para você, descreva a destilação simples, você vai seguir essas setinhas aqui no sentido horário. Primeiro, aquece a mistura, aí dessa mistura, a substância de menor ponto de ebulição vaporiza e vai até o condensador. Aí adivinha o que acontece no condensador? Condensa, né? O estado gasoso volta a ser líquido, e aí esse líquido escorre lá no Erlenmeyer. Somente a substância de menor ponto de ebulição, viu, crianças? E aí, no final do processo, a gente separou. A mesma coisa que vaporização, só que aqui a gente não perdeu a água, tá? Então, pergunta para vocês refletirem aí. É possível usar a água do mar para beber, né? Que a gente tem uma preocupação da água do mundo acabar, né? É possível a gente usar a água do mar para beber, né? Vou deixar vocês com essa reflexão aí. Depois vocês respondam para mim, tá? Agora, gente, preste atenção num detalhe importantíssimo aqui. Vamos falar de um outro processo, só que eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. A água, ela tem ponto de ebulição em torno de 100 graus Celsius. 100. E o sal tem um ponto de ebulição em torno de 1413 graus Celsius, tá? São próximos ou distantes? 100 para 1400 é bem distantes, tá? Ponto de ebulição, vou colocar aqui, ó. Ponto de ebulição distantes. Distantes de 100 para 1000 distantes. É muito distantes, tá? Tem uma alta distância aí, tá? Por quê? Porque quando a gente vai falar de destilação fracionada, é muito parecido, só que já vou começar com os detalhes aqui, ó. Observa o ponto de ebulição das substâncias que eu coloquei como exemplo aí, ó. A água é 100 e o etanol é 78 graus Celsius. Gente, olha aqui embaixo, tá? Nesse quadradinho aí. O ponto de ebulição aqui, ó, das substâncias que tá aí na mistura, eles são próximos, eles não são distantes, tá? Aqui, ó, a diferença de 20, 30, 40 graus Celsius são valores próximos. Agora, do outro lado lá era mais de 1000, né? Então, é bem distante.
Beleza? E aí a ideia vai ser a mesma, tá? Mesma ideia aqui, só que em vez de usar um bico de búzio, a gente vai usar uma manta aquecedora. Professora, por que eu não posso usar um bico de búzio? Gente, porque álcool diretamente na chama, né? Eu não gosto, né? Tem que ter muito cuidado, porque se a chama entrar em contato com o álcool, ele pega fogo, né? E a ideia não é ele pegar fogo, a ideia é só ele passar do estado líquido para o gasoso. Então vamos usar uma manta aquecedora que a gente controla melhor aí a temperatura, tá? Até porque eu preciso de uma temperatura um pouquinho mais baixa aqui também. Bom, gente, agora, o que vai acontecer? Aquece-se a mistura, né? Quem que vai entrar em ebulição? Quem que vocês acham que vai entrar em ebulição? O etanol ou a água, né? Aí você fala, Sora, é o de menor. Não, gente, como os dois aqui têm ponto de ebulição próximo, os dois vão entrar em ebulição. Por isso que eu coloquei aqui, ó, amarelinho representando o etanol e azul representando a água. Os dois vão entrar em ebulição. Só que aqui, na destilação fracionada, a gente tem um negócio chamado coluna de fracionamento, tá? O que vai acontecer aqui? Gente, aqui na coluna de fracionamento a gente tem vários obstáculos. E o que acontece com a água quando ela encontra um obstáculo? Vou tentar descrever isso aqui melhor para vocês. A água está subindo, né? Está subindo. Quando ela encontra um obstáculo, uma superfície, ela condensa. Quem faz arroz entende o que eu estou falando. Quando a água chega na tampa da panela, que é um obstáculo, ela condensa. Tá? E aí o líquido, o gás volta a ser líquido e pinga de novo lá no recipiente, tá? Então a água, ela vence o primeiro obstáculo, vence o segundo obstáculo, beleza? E ela pinga, cai de volta lá no recipiente. Agora o etanol, como ele tem um ponto de ebulição menor, gente, ele sobe o primeiro, o segundo, o terceiro, ele pinga um pouquinho de novo, mas ele consegue chegar mais em cima. Então, quem é que vai conseguir vencer todos esses obstáculos aí que tem o menor ponto de ebulição? O etanol, tá? E a água, professora? Gente, a água vai condensar. Toda vez que ela encontra um obstáculo, ela condensa. Tá? Quando você está fazendo arroz, que a água chega na tampa lá, a tampa não fica molhada? Pois é, então ela vai cair de volta aqui no balão de destilação. Então, o único que vai vencer todos esses obstáculos aí é o etanol, tá? E aí, quando o vapor de etanol chega no condensador, lembra que o condensador tá frio, né? O condensador vai condensar, passar do estado gasoso para o estado líquido, gasoso para o líquido, né? O gasoso volta a ser líquido aqui no condensador, e aí esse líquido de etanol escorre e cai lá no meu Erlenmeyer, tá? Então, essa substância aí de menor ponto de ebulição vai ser recolhida. Professora, mas e se a gente não tivesse essa coluna de fracionamento? Gente, a água e o etanol iam evaporar os dois, e os dois iam chegar aqui do outro lado, tá? A coluna de fracionamento é para permitir que somente uma das substâncias chegue lá no condensador, tá? A outra ela vai forçar. Beleza? Então, professora, então qual é a diferença entre destilação fracionada e simples? Gente, anota no cantinho do seu caderno isso aí que eu coloquei para vocês. Qual que é a diferença entre destilação fracionada e destilação simples? Destilação simples versus destilação fracionada, tá? A destilação simples separa a mistura do tipo homogênea, né? Formada por sólido líquido, tipo água e sal, né? Sal e etanol, não sei, tá? Sólido e líquido. E a fracionada separa misturas formadas por líquido e líquido, água e álcool, água e acetona, álcool e acetona, que são dois líquidos, tá? E uma outra coisa que você tem que saber é que a diferença de ponto de ebulição aqui, ó, tem que ser bem alta. Diferença dos compostos aqui, ó, diferença do ponto de ebulição dos compostos que vão ser separados na destilação simples é alta, tá? Aqui tem uma diferença, mas ela não é muito alta, em torno de 20, 30 graus Celsius, tá? Ponto de ebulição, perdão. Tá? Então, duas coisas aí para você diferenciar a destilação simples e fracionada. Guarda isso aí, tá? A destilação simples separa sólido líquido e a destilação fracionada separa mistura homogênea líquido-líquido. Tá? E a diferença do ponto de ebulição na destilação simples é alta e na fracionada é baixa.
Você já viu falar de bebidas destiladas, né? Ou o próprio álcool que a gente abastece também, o carro, né? Também ele é fruto do processo de destilação. E aí aqui tem um vídeo, né? Para a gente entender como é feita a destilação, tá? Nesse caso aqui é destilação fracionada. Observa aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo, a gente tem, eita, não dá para ver lá embaixo, né? Um bico de Bunsen, tá aquecendo. Aqui, gente, tem caldo de cana, olha o bico de Bunsen, caldo de cana fermentado, coloca fermento biológico. Aqui em cima, olha só, uma coluna de fracionamento, é um tubo de vidro com vários obstáculos aí dentro, né? Que não vai deixar as outras substâncias entrar em ebulição, só aquela de menor ponto de ebulição que é o etanol. Um termômetrozinho aqui em cima e o processo está correndo. Bora, termômetro. Tá marcando aqui, não dá para vocês verem, mas tá marcando aqui, eu acho que 78 graus Celsius no termômetro. Ele fez a leitura lá, tá? 78, que é o ponto de ebulição do etanol. E aqui eu tenho um condensador, é um tubo que passa por dentro aqui, ó. O líquido que tá dentro desse tubo aqui, pessoal, ele não entra em contato com a parte externa que está sendo banhada com água, tá? E aí esse líquido que está passando por esse tubo interno tá caindo aqui, ó, tá vendo pingando aí? Aqui a gente tem uma proveta, né? No meu exemplo eu coloquei um Erlenmeyer, tá? Mas tanto faz aí o recipiente que você vai recolher, tá bom? E aí aqui, ó, um líquido branquinho. Que líquido é esse? Etanol, tá? Então é assim que é obtido o etanol a partir do caldo de cana fermentado. Quando você fermenta o caldo de cana, as moléculas de glicose são quebradas, forma-se etanol, e aí tem uma mistura que tem o etanol dentro e eu preciso separar. E a gente faz o processo da destilação fracionada, tá? Então, se atenta com isso aí. Primeiro, escreva, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Primeiro, descreva o nome de todas das vidrarias que a gente tem aí, né? Embaixo lá aquecendo, bico de Bunsen, aqui um balão de destilação, aqui coluna de fracionamento, condensador, só que esse aqui não é o reto, né? Tem umas elípticas aqui dentro, esqueci o nome, tá? E aqui é onde é recolhido o recipiente uma proveta, que a gente poderia também usar um Erlenmeyer, tanto faz, ok? Bom, e se eu pedisse para explicar, aí você tem que descrever para mim o percurso do que está acontecendo aqui, ó, começando pelo balão, explicar o percurso até chegar lá na proveta, tá? Então aquece a mistura, as substâncias de menor ponto de ebulição sobe até a coluna de fracionamento, só que há aquela de menor ponto de ebulição que vai vencer todos esses obstáculos que tem aqui, né? Passar por esse tubo. E aí o vaporzinho dessa substância chega aqui no condensador, é resfriado, volta a ser líquido e escorre e cai lá na proveta. Beleza? Então, tá aí um processo de destilação fracionada na prática. E por último, uma aplicação da destilação fracionada, tá? Ela é muito usada para separar aí os compostos que tem dentro do petróleo, usada nas refinarias de petróleo. Para quem não sabe, gente, petróleo é uma mistura de muitos hidrocarbonetos, tá? Muitos, várias substâncias que a gente vai chamar de hidrocarbonetos. Existem outras aí também, mas a grande parte aí são os hidrocarbonetos. Então tem muitas coisinhas aqui dentro, muitas moléculas, grande, pequena. O petróleo é uma mistura de muita coisa. E aí o que a gente vai fazer? Pegar o barril de petróleo, pegar o líquido que está lá dentro, o petróleo, né? Passar por uma fornalha bem quente, aí em torno de 400 graus Celsius. E aí, depois de aquecido, né? O material ele tende a volatilizar. Só que aqui eu tenho uma torre de destilação. Torre de destilação equivale a uma coluna de fracionamento, que a gente viu agora. Tem vários obstáculos aqui dentro, vários pratos aqui dentro, né, que vai impedir com que as substâncias cheguem lá em cima de uma maneira geral, tá? E aí, à medida que a substância é mais volátil ou tem o menor ponto de ebulição, né, ela vai subindo. Né? Então, algumas substâncias aí que tem menor ponto de ebulição não conseguem subir todos os pratos, mas aquelas que são mais voláteis, né? À medida que elas vão ficando mais voláteis, elas vão chegando até no topo da coluna de fracionamento. E aí, dessa forma, né?
a gente consegue separar os distintos compostos que vêm do petróleo. Por exemplo, o gás, né? O gás da sua casa aí, ó, que está dentro do botijão de gás aí que a gente está comprando e que está muito caro, é obtido do petróleo. A gasolina é obtida do petróleo, nafta, querosene, diesel, óleo lubrificante, óleo combustível, resíduos que alguns resíduos aí que a gente faz asfalto. Então, muita coisa, gente, muita coisa. Eu coloquei aqui só alguns exemplos aí para ilustrar, mas muitas, muitas, muitas substâncias são extraídas do petróleo. Beleza? E aí, gente, quando você olha para essa torre de destilação, você fala assim, nossa, desse tamaninho? Não, gente, o dia que você vê uma refinaria de petróleo, pensa num prédio, né? Num prédio de sei lá quantos andares, uns 10 andares, não sei. Bem alto, né? E aí é nessa torre enorme, 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 que a gente tem aí a separação dos componentes. Esse esquema aqui ele está ilustrativo, mas a torre de destilação é uma coisa grande, bem grande, tá? Bem grande, grande, grande mesmo, ok? Então aqui a gente aplica a destilação fracionada, beleza? E aí ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.